Oi, pessoal. Meu nome é Leonardo Cavalheiro Guerra. Eu faço parte de um grupo de alunos da Universidade Federal do ABC. Nós estamos fazendo a disciplina de letramento digital e nesse trabalho aqui a gente vem trazer um pouquinho aos mecanismos de aliciamento digital que existem hoje em dia com crianças e formas de prevenção, formas de detecção de que essa criança está sendo vítima de algum aliciamento digital. Dados do TIC Online Brasil atualizados de 2023 trazem que as crianças entram nesse ambiente digital em média a partir dos 9 anos de idade, o que evidencia um risco gigantesco, porque a gente tem muitos adultos entrando em contato com essas crianças e o número de casos de aliciamento digital vem crescendo no Brasil. Esse material foi criado em junção com alguns psicólogos e educadores que a gente conversou, inclusive um deles revisou o roteiro desse vídeo, e eles vêm trazendo também uma base bibliográfica para a gente poder se basear dessas formas de aliciamento e prevenção. O aliciamento digital é conhecido hoje em dia como uma forma de manipulação psicológica, em que o aliciador ele vai aos poucos ganhando a confiança das vítimas. É importante ressaltar aqui que a vítima não tem culpa, então as crianças não têm culpa nesse processo. São brechas emocionais que são expostas para esses aliciadores em que eles vão tomar proveito disso. Então, falta de socialização, dificuldade de socialização, baixa autoestima, dificuldade de diálogo dentro de casa, tudo isso vai criar um ambiente que sua criança está mais disposta a ser aliciada. Então, é importante entender que o seu filho não tem culpa nesse processo e que dá sim para criar um ambiente em que o seu filho está menos exposto a isso. Um exemplo que eu gosto muito de dar para os pais, que eu acho que faz a gente abrir os nossos olhos, imagina que você é criança. Imagina que você chegou em casa da escola e os seus pais estão cansados, eles trabalharam o dia inteiro. Os seus pais trouxeram trabalho de fora para casa, eles têm o trabalho de casa para fazer, eles têm que limpar a casa, eles têm que fazer comida, eles têm que arrumar todas as coisas para o dia seguinte, limpar as coisas do cachorro, a bagunça que o cachorro fez. Então imagina que tem tudo isso e aí naquele meio ainda tá você querendo atenção, mas você percebe que seus pais não têm tempo para dar atenção para você, né? Você chega lá e fala, pai, mãe, tirei uma nota hoje, mas a nota não foi muito boa. Aí eles ficam muito nervosos, ainda falam que você tá de castigo, de tudo que eles fazem para você, tudo que você quer eles te dão, e ainda assim você vem com uma nota ruim. Aí você vai, conecta o seu computador, e lá do outro lado da tela tem uma outra pessoa que tem todo o tempo para você. Esse amiguinho que tá ali do outro lado, ele não se importa com as coisas da casa que tem para fazer. O que importa para ele é você. O que importa é o que você tem para falar. Tudo que você fala é muito engraçado, é muito legal. Você gosta muito de falar com essa pessoa te elogia, essa pessoa gosta de jogar com você, essa pessoa te faz rir. Quando você falou da sua nota, essa pessoa virou para você e falou, puxa, cara, que ruim, mas tenho certeza que se você estudar um pouco, você consegue, porque você é inteligente, né? Então, assim, uma pessoa que te apoia, uma pessoa que não te julga, uma pessoa que te diverte, uma pessoa que te faz dar risada, em quem que você vai confiar mais? Quem que você vai preferir? Tipo, é óbvio que qualquer pessoa vai acabar confiando nesse amigo e vai acabar fazendo aquilo que ele não deveria fazer. Mas isso tudo significa que os pais então não podem mais brigar com a criança, não pode deixar de castigo, não é nada disso. Só significa que é importante que as coisas tenham uma medida. É importante que os pais saibam o momento de conversar e o momento de brigar. É importante que a criança sinta confiança para poder contar para os pais aquilo que precisa ser contado. É importante que os pais ensinem para a criança de que qualquer pessoa boa nunca vai falar para eles que você não pode contar isso, não conta isso pro seu pai e para sua mãe. Que uma pessoa boa não ia se importar se eles contassem isso pro pai ou para a mãe. Então são uma série de coisas necessárias durante um período de tempo, né? Os pais não conseguem a confiança do filho de uma hora para outra, assim como o agressor também não conseguiu a confiança deles de uma hora para outra, né? Tudo é construído. Então construa um bom relacionamento com seu filho, construa um relacionamento de confiança, construa conversas positivas, livres de julgamento e principalmente vigie o seu filho de perto. Outro fator importante de entendimento é a diferença das fases de desenvolvimento de uma criança nas formas de aliciamento e nas consequências disso. Então, por exemplo, uma criança antes da sua pré-adolescência, antes do seu entendimento real de mundo, por volta dos seus 4, 6, 7 anos,
ela ainda não entende direito o que está acontecendo. Então, ela não conhece o aliciamento, ela não conhece os riscos que envolvem isso. Então, toda vez que ela está sofrendo aliciamento, o que ela pode sofrer aliciamento, ela não entende. Então, a diferença de uma criança, por exemplo, na sua pré-adolescência, por volta dos seus 12 anos, que ela pode até conhecer o aliciamento, ela pode até entender o que está acontecendo, mas ela nunca vai entender as consequências. E ela vai achar que ela está no controle da situação, quando muitas vezes ela não está. Então, entender essas diferentes fases do desenvolvimento de uma criança é também uma das formas de você poder prevenir o que está acontecendo. Então, o aliciamento que acontece com uma criança de 12 anos é diferente de um aliciamento que acontece com uma criança de 8. Um dos mecanismos mais comuns desse alimento acontecer é através de, depois de estabelecido uma confiança com o aliciador, com essa vítima, é estabelecida uma amizade entre eles, então um segredo em comum, algo que eles compartilham, como se fosse uma ligação entre eles que não pode ser quebrada. E aí que esse aliciamento vai começar a acontecer. E isso vai dificultar muito o trabalho da prevenção depois que isso acontece, porque essa amizade já está estabelecida, então a criança não vai ver mais essa pessoa, né, esse amiguinho, como um risco em potencial. Então, as partes de conhecimento, de construção de confiança já aconteceram. E essa é a parte mais crítica do aliciamento, que é depois dessa etapa, que é onde começa realmente a ficar perigoso os mecanismos de aliciamento, né? O aliciamento ele pode acontecer em diferentes ambientes, então ele vai desde ambientes online, de jogos, tanto a redes sociais. É importante também identificar quais desses ambientes trazem um risco real, porque não são todos os ambientes e nem todos os jogos online que vão trazer esse risco ao seu filho. Nos jogos online, esse primeiro contato com o agressor, ele vai vir a partir de uma maneira anônima. Então, são lobbies de partidas online ou em jogos de socialização, eles não vão saber a identidade um do outro. Pode até ter um chat de voz em que seu filho está sendo exposto, a voz do seu filho está sendo exposta, porém, a identidade do seu filho continua anônima. E aí é nesse ambiente de diversão, nesse ambiente de socialização, que a confiança vai sendo construída entre esse agressor e a vítima. Nas redes sociais, esse aliciamento ele vai acontecer de uma forma mais direta. Então, não é um ambiente anônimo que ele começa, e sim diretamente, em que o seu agressor ele tenta começar uma amizade com uma criança a partir de algum interesse que ele identificou no perfil em comum. Então, ele começa conversando a partir de uma viagem que seu filho postou, através de um passeio que ele fez. Seu filho já começa a ser aliciado. Então, é importante entender que é recomendado perfis privados dentro de diferentes redes sociais, né, que a gente tem. Então, é importante manter o anonimato do seu filho o máximo possível, porque a partir que esse anonimato é quebrado, a confiança já está estabelecida. Depois que esse vínculo ele é estabelecido, aparecem alguns sinais que podem ser sinais de alerta. Então, alterações repentinas no sono. Então, se a sua rotina do seu menor era muito estabelecida e depois algo aconteceu e essa rotina ficou muito desestabilizada repentinamente, uma tentativa excessiva de esconder as telas do celular quando alguém aparece, alterações muito rápidas de ansiedade quando uma notificação acontece, né? Então, coisas muito repentinas, alterações muito repentinas podem sim ser um sinal de alerta para vocês responsáveis identificarem que algo está acontecendo de estranho. Depois que esse aliciamento já começou a acontecer, muitos tutores começam a entrar em paralisia emocional. Então, eles não conseguem agir de forma correta. O principal modo de você evitar isso é tomar responsabilidade pelo que está acontecendo com o seu tutorado. Então, entender que tudo aquilo não é responsabilidade sua, porém é sua responsabilidade tomar conta a partir do momento que você identificou esses sinais. Essa é a melhor forma de você começar a agir de maneira preventiva que essa situação piore. Quando esse tipo de situação acontece, os pais, eles também precisam de ajuda, eles também precisam de terapia para entender o que aconteceu com o filho, a filha deles, né? E lidar com os sentimentos que muitas vezes têm um sentimento de culpa e muitos outros sentimentos misturados, né? De não ter conseguido proteger a criança naquele momento ali que eles precisavam. Buscar apoio profissional, informação, orientação, né, que ajude esses pais, esses responsáveis a lidarem com as próprias emoções.
fazendo com que dessa forma eles criem um ambiente muito mais seguro, muito mais acolhedor para a criança, evitando passar para ela, que já passou a criança, né, que já passou por toda essa situação, que ela sinta ainda mais ansiedade, mais culpa pelo que aconteceu. A melhor forma de prevenção é sempre a presença do responsável junto ao menor de idade. Então, o controle parental é sim importante para que isso seja evitado, que essas formas de aliciamento sejam evitadas. Só que é importante também manter uma certa distância da autoridade, dessa forma mais agressiva de controle. E sim, esse controle vai ser feito a partir de um vínculo afetivo com os menores, né, com os responsáveis. Essa prevenção ela pode vir de diversos modos. O principal deles é você atrelar a sua conta de pai com a conta do seu tutorado. Então, diversos aplicativos já disponibilizam isso, desde jogos até redes sociais, eles já disponibilizam esse método de você atrelar a sua conta do seu menor. Então, a própria rede social vai tomar providências de proteger o seu filho e você vai ter mais liberdade para ter um certo controle nesse sentido. Outra coisa é justamente você não estabelecer punições caso esse aliciamento esteja acontecendo ou caso ele aconteça. Então, o principal inimigo da gente conseguir combater esse aliciamento é a punição, porque o tutorado ele acaba tendo uma dificuldade de contar o que está acontecendo por conta do medo da punição. Então, é muito importante a gente quebre esse ideal que vai ter uma punição, que ele vai ser punido, que vai ter um castigo para ele. E aí a gente consegue estabelecer uma confiança do pai com o filho para que esse aliciamento não aconteça. E outra coisa muito importante é justamente o acompanhamento profissional. Então, caso esse aliciamento já tenha se iniciado, ele já tenha ocorrido, é muito importante entender que o seu filho, sim, ele precisa de ajuda. Você não vai ser capaz de atribuir toda a carga emocional que ele tá recebendo desse aliciamento para você. Então, é muito importante que ele faça um acompanhamento psicológico especializado, né? E a gente já tem diversos, hoje em dia, que tratam de crianças que sofreram aliciamento ou que têm alguma possível característica de vulnerabilidade, então falta de confiança ou socialização. No começo, essa prevenção pode parecer um pouco forçada para o pai, pode parecer repentina, mas conforme essa prevenção vai sendo aplicada, ela começa a fazer parte da rotina. Então, o seu filho pode até apresentar certa resistência no começo, esse controle parental dentro das próprias redes sociais ou jogos, porém, depois de um tempo, ele se acostuma e isso passa a virar parte da rotina. E o mais importante é que você garante a segurança do seu filho. A culpa imobiliza, mas a responsabilidade educa. Os pais, eles não precisam ser especialistas em TI, mas eles precisam ser especialistas do próprio filho. Se algo vier a acontecer, os primeiros passos a serem tomados, a meu ver, são primeiramente muito acolhimento para essa criança, porque ela vai precisar. A segunda coisa, acho que é preservar as evidências, então preservar essas mensagens, as fotos que foram trocadas, né? Corte contato com o agressor, né? Não tem por que continuar esse contato, tentar perguntar por quê, ou querer saber mais, mas cortar contato e avisar as autoridades, né? A polícia e também a plataforma, porque a plataforma tem responsabilidade de proteger os usuários, principalmente se essa plataforma é feita para crianças. E com certeza o próximo passo e muito importante é o apoio psicológico para todos os envolvidos. E quando eu digo todos os envolvidos, é para a criança, para os pais, para qualquer outro familiar que esteja próximo da criança, que apesar de não ter participado ali das conversas, eles vão participar na recuperação de como a criança vai se sentir, na autoestima, em ajudar a criança a se sentir segura. O Disque 100 ele é utilizado em caso de violação dos direitos das crianças e adolescentes. O Disque 190 é o da Polícia Militar para casos emergenciais. E também existe o portal SafeNet para denúncias anônimas. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido muito informativo, que vocês consigam aplicar as informações que tem nesse vídeo dentro de casa. Compartilhem o vídeo caso vocês acham que seja necessário outras pessoas assistirem, outros pais, outras mães, outros tutores. Muito obrigado pela participação e até logo.